Uma excelente noite para todos que estão nos acompanhando nesse webinar, em especial aos nossos convidados que gentilmente aceitaram participar dessa importante discussão. Eu sou Marlene Oliveira, presidente e fundadora do Instituto Lado a Lado pela Vida, uma instituição empenhada em levar e divulgar informação de qualidade tanto para a saúde do homem, câncer, doenças cardiovasculares e atuar em toda a jornada do paciente. Criamos em 2011 a campanha Novembro Azul, onde o foco principal é a conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Só que durante todos esses anos a gente tem focado em falar em todas as fases da vida do homem e não somente falar sobre o câncer de próstata. Entendemos que é papel do Instituto Lado a Lado pela Vida, como organização da sociedade civil, engajar o governo federal por meio do Ministério da Saúde e da Coordenação Nacional de Saúde do Homem, que tem atuado durante todos esses anos conosco, a OPAS, secretarias estaduais e municipais de saúde, o Congresso Nacional, as sociedades de especialidades e também a população, em temas que precisa ser discutido para que este cenário mude no nosso país. E hoje nós estamos aqui para discutir câncer de pênis no Brasil. Eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Estênio Zec, que daqui a pouquinho vai estar conduzindo esse trabalho junto conosco. E também eu gostaria agora de colocar para vocês um vídeo, que é um vídeo que conta um pouquinho a campanha que nós lançamos no início desse ano, que é uma campanha lúdica, que fala um pouco sobre o câncer de pênis, né? Então é muito importante vocês entenderem que o Instituto Lado a Lado tem feito um trabalho muito forte para a gente diminuir esses números do câncer de pênis do Brasil. E aí eu queria que vocês vissem um pouquinho esse vídeo, que é o Lave o Dito Cujo. Boa tarde, Marlene. Boa tarde, pessoal do Instituto. Eu sou um dos criativos do Lave o Dito Cujo, sou redator. Meu nome é Leonardo Teles. Eu vim falar um pouquinho para vocês de como surgiu essa campanha, que é uma campanha que já não vem de hoje. O Instituto já vem trabalhando campanha para câncer de pênis há algum tempo. A gente ficou sabendo dessa campanha e já tendo apresentado ideias para o Instituto no passado, 4 anos atrás, eu sabia que havia uma abertura por parte de vocês para ter ideias virais e ter ideias que chegassem até um pouco melhor até o público. O grande problema de falar com o homem é que todo assunto desse tipo vira piada. Tanto o câncer de próstata, o câncer de pênis, são assuntos muito complicados de se falar porque eles viram piada na boca dos homens e acabam não sendo levados a sério e a mensagem principal acabando sendo passada, que é: a gente tem mais de 1000 amputações por ano, são milhares e milhares de casos. E além disso, além do câncer de pênis, além das amputações, existem várias outras doenças que acabam acontecendo graças à má higiene peniana. A solução é muito simples para o câncer de pênis. A ideia do Instituto eu acho maravilhosa, que é acabar com isso no Brasil, que é um país com um dos maiores índices. A gente, sabendo dessa... A gente é um coletivo criativo, a gente ficou sabendo dessa necessidade e a gente criou uma campanha que funciona durante o ano todo, que nada mais é do que um calendário para lembrar todo mundo. E cada dia vem uma ilustração e um nome diferente para pênis. Para deixar isso bem humorado, já que vira piada, a gente já começa pela piada, chama atenção pela piada e aí passa a informação. Hoje a campanha acontece no Instagram, mas a gente vai fazer esse calendário físico, né, e distribuir nos lugares que mais precisam. Eu acredito que, em resumo, a ideia é isso. Eu agradeço demais a oportunidade de poder ter participado com vocês. Todos foram muito receptivos, vocês foram muito receptivos, têm vontade de fazer a diferença mesmo e tem feito, né? A gente agradece demais essa oportunidade. Um grande beijo. E aí, com essa campanha Lave o Dito Cujo, eu gostaria de convidar todos para seguir a nossa página no Instagram e aqui eu quero deixar aqui o meu agradecimento a esses criativos
né, que veio, que nos procurou e que nos ajudou a dar eco a essa campanha. Vocês vão ouvir falar muito da campanha Lábio de Tucujo. E hoje, para discutir sobre o câncer de pênis, eu vou passar agora, né, o nosso moderador da noite, que é o Dr. Castro Steniusek, que ele tem um trabalho assim, muito bacana, um grande amigo do Instituto Lado a Lado, um grande colaborador e um urologista que eu já conheço há muitos anos e que eu tenho o prazer de dividir essa noite aqui, levando informação para vocês. Boa noite, doutor Stênio. Boa noite, Marlene, obrigado. É um prazer imenso estar aqui. Não feliz pelo cenário do câncer de pênis no nosso país, mas feliz pela oportunidade da gente poder debater e debater com as esferas todas que fazem interface com essa doença, que é uma doença dos desassistidos, desvalidos do país. São as pessoas que precisam da rede pública. Então, essa iniciativa é interessantíssima, esse vídeo é fantástico, e é um grande prazer para a gente estar aqui e poder colaborar um pouquinho no debate. Então, agora gostaria de apresentar os nossos convidados. Então, em primeiro lugar, é um prazer receber aqui a deputada federal Carmen Zanotto. A Carmen Zanotto ela é presidente da Frente Parlamentar Mista da Saúde, é um dos parlamentares com maior atuação em prol da saúde brasileira e na oncologia. Então, a gente está muito feliz de tê-la conosco. Queria passar a palavra à deputada Carmen, por favor, em 1 ou 2 minutos, se apresentar, por favor. Estar contigo novamente, com esse grupo de especialistas e com o nosso representante aqui, que é o presidente dos secretários estaduais de saúde, o nosso Carlos Lula. Ele que já esteve conosco hoje, inclusive de manhã nós tivemos também uma reunião na nossa comissão externa, que tivemos a participação dele, e dizer que neste momento de pandemia, eu aqui não me represento apenas como parlamentar, mas também a Frente Parlamentar Mista da Saúde, e essa pauta do câncer, que é uma pauta que me acompanha desde que eu cheguei na Câmara, em função da minha atividade como enfermeira, secretária municipal e secretária de Estado, que a gente conseguiu em Santa Catarina avançar muito. Então, é um prazer estar aqui com vocês na noite de hoje, tratando de um tema que, quando eu for falar, eu quero fazer uma comparação para a gente ver se consegue despertar um pouco mais a importância da gente falar sobre o câncer de pênis. Ok, muito obrigado, deputada. A nossa segunda convidada é a senhora Maria Dilma Calves Teodoro. Ela é diretora do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas do Ministério da Saúde. Maria Dilma, é um prazer tê-la conosco. Gostaríamos de ouvir as suas primeiras palavras aí, em nome do Ministério da Saúde. Boa noite a todos. Inicialmente, em nome do nosso secretário, Rafael, gostaríamos de agradecer a oportunidade de estar participando com vocês numa discussão tão importante. No DAPS, nós temos a coordenação de saúde do homem e temos discutido e trabalhado para que a gente possa ter uma assistência de qualidade e fazendo prevenção e cuidando da saúde do homem, porque sabemos o quanto que é negligenciada, muitas vezes, pelo próprio homem no seu cuidado. Né? Então, eu acho que é importante essa discussão, é um prazer estar com vocês, e em nome do Ministério eu coloco à disposição para que a gente possa continuar fazendo parceria com vocês e tendo também outras oportunidades de participação e discussão de temas tão importantes como o de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Dilma. Nosso terceiro convidado é o senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula. Ele é o secretário de Saúde do Estado do Maranhão e ele também é o presidente do Conselho Nacional dos Secretários da Saúde, o CONAS. Então, ele pode conversar conosco um pouco sobre o papel que os secretários de saúde seguramente podem exercer nessa batalha contra o câncer de pênis. Carlos, obrigado. Muito boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer, uma honra poder estar falando, poder estar conversando sobre esse assunto, representando aqui os secretários, mas representando de um lado também o Estado do Maranhão. A gente sabe que, infelizmente, um dos piores indicadores do país está aqui no meu estado. O câncer de pênis é também um indicador de nossas desigualdades, de nossos problemas.
E é uma honra também poder estar aqui novamente conversando com a deputada Carmen Zanotto, uma parlamentar que honra o Brasil, que honra a sua atividade no parlamento e de uma acessibilidade enorme. Então é ótimo estar aqui essa noite, podendo conversar um pouquinho, na qualidade de secretário de Saúde do Estado do Maranhão, como cidadão também, mas nesse ponto aqui também, com a obrigação de representar todos os secretários de Estado de saúde do país. Muito obrigado, Carlos Lula. E gostaria de dar nossas boas-vindas ao senhor Erlon Clístenes Lima, Guimarães, o Erlon Superintendente de Atenção Primária à Saúde, e aos municípios da Secretaria do Estado da Saúde do Piauí, que é um estado também que tem um índice elevado dessa afecção nos homens. Senhor Erlon, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, agradecer essa participação em nome do secretário de Estado da Saúde, o Florentino. E a gente, na verdade, espera, exemplo do que nosso secretário também já expôs, do nosso vizinho estado do Maranhão, mas que, infelizmente, nós temos esse indicador de ruim, um número bem ruim para o nosso estado, e nós aqui estamos nessa condição de irmos à luta. Estamos aqui. Bom saber da deputada Carmen, também sou seu colega enfermeiro, deputado, e a gente está aqui exatamente buscando essa melhora na saúde pública, não só dos nossos piauienses aqui no estado, mas do Brasil como um todo. Ok, muito obrigado, Erlon, bem-vindo. E, por último, mas não menos importante, o senhor Francisco Norberto Moreira da Silva. Ele atua na área técnica da coordenação da saúde do homem no Ministério da Saúde. Francisco, boa noite, obrigado por participar também. Bom, obrigado por essa oportunidade, de mais uma vez estar junto com o Instituto Lado a Lado pela Vida, que tem sido um parceiro muito importante para trabalhar a saúde do homem no país, principalmente por meio de alguns fóruns que ele tem realizado e também tem participado sempre ativamente das nossas ações. Esse é um tema muito importante para a saúde do homem, principalmente com a mudança da secretaria, para a nova Secretaria da Atenção Primária à Saúde, assim, nessa perspectiva de trabalhar a questão do ciclo de vida. Então, eu acho que ganha força a coordenação de saúde do homem para trabalhar nessa perspectiva. Então, eu queria agradecer a doutora Dilma e o secretário, que pediram para estar aqui hoje como representante da coordenação de saúde do homem e poder falar um pouco, durante esse webinar, de como que nós temos trabalhado na perspectiva de atuar para a redução do câncer de pênis no país. Então, muito obrigado, é um prazer estar com vocês e queria cumprimentar também a deputada Carmen, já estive com ela em outro momento, numa outra palestra, é um prazer estar novamente junto nesse debate. Ok, muito obrigado. Então, bem-vindo, Francisco. A gente está muito feliz de ter colegas do Executivo, do Legislativo, do Ministério da Saúde e do terceiro setor. Então, acho que espero que seja bastante produtivo esse encontro. Então, como uma introdução ao tema, eu vou falar alguns 10 minutos, o mais rápido possível, o que é o câncer de pênis, o cenário, o problema, o tamanho do problema, o que ele representa para a nossa população masculina. Então, eu só vou compartilhar a tela com vocês. O câncer de pênis, embora não esteja entre os tumores mais comuns na humanidade, onde se fala muito, câncer de mama, de pulmão, de estômago, de próstata, ele é um tumor muito particular, porque ele tem uma extrema agressividade. Então, em termos de quantidade, talvez não pareça tão importante quando você fala em saúde pública, mas nos termos qualitativos, ele é uma neoplasia muito agressiva. Então, nós temos aí, estimados pelo Globocan, que é um órgão da França ligado à ONU, etc., 35 mil casos novos por ano no mundo, mas vejam só, metade dessas pessoas morrem pelo câncer de pênis. E o Brasil está entre os países mais afetados. Então, nós temos 5% dos casos novos no mundo, quase 1.900 casos, e cerca de 520 pessoas morrem por ano por câncer de pênis no Brasil.
E além de ter um número importante, vocês podem ver aqui as incidências mundiais. Quando você olha o cenário de câncer de pênis e olha o mapa da pobreza ou do DH no mundo, você pode fazer quase uma superposição. Os locais mais pobres são os mais afetados. Enquanto na Europa, nos Estados Unidos, você tem meio caso, um caso para cada 100 mil habitantes, na Ásia, na África, na América Latina, esses índices são maiores. Então, por exemplo, o Brasil hoje há dados que variam de 3 a 6,5 homens acometidos por cada 100 mil habitantes. Isso é equiparável aos locais mais avançados do mundo nessa doença, como a Índia, e o Brasil atingiu, então, em uma recente publicação de Coelho e colaboradores, 6,1 por 100 mil, que foi a incidência mais alta há poucos anos aqui no BMC Urology. E nós vemos o Brasil aqui entre o primeiro e terceiro lugar. Então, realmente é um problema importante. Por quê? Porque, embora não seja muito comum, ele ceifa a vida de jovens brasileiros. E não só ceifa a vida no termos de viver ou morrer, mas ceifa a qualidade de vida. Isso aqui é o estudo epidemiológico que nós tivemos à frente, junto com alguns colegas, na Sociedade Brasileira de Urologia, em 2008, e nós já mostrávamos lá 3% amputavam o pênis com menos de 26 anos. Se somar aqui 8% até 35 anos. Fazendo uma somatória, 38% dos homens têm que fazer uma cirurgia, muitas vezes amputação do pênis, antes dos 55 anos de idade. E mais 20% antes dos 60 anos. E vocês podem olhar aqui à direita que 58% dos pacientes, quase 60%, já chegam no estádio avançado, onde a cirurgia necessária é a amputação. E o que acontece? Ele é um dos cânceres onde é possível se prevenir. O principal fator de risco é a fimose, o excesso de pele no prepúcio, que impede que o homem possa retrair a pele e ver a glande, lavar a glande, ter higiene. Por isso que praticamente não existe câncer de pênis entre os judeus, que fazem a circuncisão no 8º dia de vida. Mas muitos podem falar, puxa, então vamos fazer a cirurgia de fimose para todo mundo. Isso talvez não seja a panaceia, porque nos países como na Dinamarca, na Escandinávia, não é tradição se fazer a cirurgia da fimose, a circuncisão. E lá, depois da Segunda Guerra Mundial, quando chegou o saneamento básico, água encanada, os índices são iguais aos países mais desenvolvidos. Então, na verdade, ele é inversamente proporcional às precárias condições de higiene, às pessoas com baixo nível educacional, que não entendem ou não têm acesso à água, à higiene normal. Fumar é um fator de risco importante. Em todas as populações, o baixo nível de instrução, a infecção pelo HPV, outros fatores, e existe ainda uma proteção quando se faz a cirurgia da fimose na infância, mas isso não é uma certeza absoluta. Um problema muito particular do Brasil e dessas áreas, isso é um dado que nós contribuímos com a literatura mundial, um estudo que eu liderei em 16 centros do Brasil, com quase 492 homens. Nós vimos que 31% dos brasileiros já tiveram relação sexual com animais. Isso é comum na iniciação sexual do brasileiro, na zona rural, nas regiões norte, nordeste e todo o centro-oeste do país, em todas as regiões. E vocês veem que aqui as taxas mais altas, de 57% a 64%, variaram com os homens do Maranhão e do Piauí. E nós, pela primeira vez na literatura mundial, mostramos que o homem que tem relação com o animal, ele tem o dobro de chance de ser diagnosticado com câncer de pênis. Isso é um pouco menos que a fimose, mas é similar ao fumo e as lesões pré-malignas. Então, aqui a gente vê um ponto de atuação no programa de saúde da família, nos programas educativos, orientar a família, a mãe, a lavar o pênis da criança, evitar o sexo de risco. O sexo sem proteção é um fator de risco. Porque senão o indivíduo chega, no Brasil, como a gente viu, 60%, com tumor avançado. E a solução é fazer uma cirurgia como essa. Quando é uma lesão ainda no início, e na parte da ponta do pênis, vamos dizer assim, do meio para a ponta, você faz uma amputação parcial, como esse esquema que está aqui. Então ele continua urinando em posição em pé, ele continua tendo alguma vida sexual, mas ele perde muito da sensibilidade por não ter a glande. E o que acontece? Nos casos mais avançados, isso não é incomum no Brasil, muitas vezes é necessária a remoção inteira do pênis. Então o homem ele vai ter a sua uretra implantada no períneo, como vocês veem nesse esquema, ou seja, ele não tem mais o falo, o órgão genital, ele vai urinar na posição sentada, não vai ter uma vida sexual, então isso limita muito a autoimagem, a autoestima e a qualidade de vida. E qual é o problema? Como eu falei, a gente pode prevenir com medidas de higiene educativas. Se eu não previno, não evito a doença, que é a prevenção primária, que eu evite a complicação. Então, o que acontece? Trabalhos europeus estão mostrando para nós que quando você pega no início uma lesão plana de 1, 2 centímetros, você pode fazer uma cirurgia parcial, tirar a lesãozinha, fazer um laser, recobrir com mucosa, e o homem continua tendo vida sexual, tendo sensibilidade.
Porque o problema é o seguinte, ele começa no pênis e ele vai em degraus, ele atinge os linfonodos da virilha, da região inguinal superficial, onde o cirurgião ainda consegue curar esse paciente com um bisturi, porque é um tumor que não responde bem à quimio e à terapia, mas quando passa dessa linha vermelha aqui, ele já chega nos linfonodos profundos na pelvis. E a chance de curar é muito pequena. E eu volto a falar, a cirurgia de amputação do pênis parcial ou a radical é uma cirurgia extremamente simples, com uma raquianestesia você faz, em qualquer hospital pequeno do interior do Brasil, uma santa casa, consegue fazer essa cirurgia. Então é fácil prevenir, é fácil operar. E o que acontece? Do pênis, a lesão vai para a virilha. Na virilha, nós temos que fazer uma segunda cirurgia e ressecar os linfonodos da virilha, que é uma cirurgia um pouco mais complexa, mas não demanda hospitais terciários das grandes capitais. Qualquer cidade com mais de 50 mil habitantes, ou um pouco mais, tendo um hospital básico, é possível fazer isso e curar esses pacientes com a cirurgia. O problema é que essa cirurgia causa morbidade, causa inchaços, edemas, elefantíase. São homens que são trabalhadores braçais. Então, muitas vezes, eles vão estar impedidos da sua atividade laboral, do seu lazer, que é jogar um futebol, ou passear, ou dançar. Então, os homens que chegam com a doença na virilha, muitas vezes pagam um preço muito alto quando são curados. Nós curamos metade ou 60%. 40% vão sucumbir à doença. E se eu não curo, que é o mistério na oncologia, que eu possa aliviar o sofrimento desse ser humano. Então, o que acontece? Nós precisamos pensar em paliação, se é a saúde do homem. Eles precisam de fisioterapia para o seu edema, uma terapia ocupacional, porque eles perdem trabalho, perdem vida afetiva, produtiva, têm demandas sexuais, espirituais, demandas familiares, lesões quando se tornam agressivas, que não são ressecáveis. Às vezes nós temos que amputar a perna do homem. Existe um problema de odor, quer dizer, eles moram em casas pequenas. Então, nos países desenvolvidos, existem os hospice cares, que são locais onde as pessoas vão e ficam durante a parte do dia tendo terapia ocupacional, fisioterapia e todo atendimento. Então, isso é importante na política de saúde do homem. E agora, dados do DataSUS. Nós fizemos um levantamento, o doutor Agostinho, que é um fellow do AC Camargo, com o nosso departamento de epidemiologia, com a doutora Maria Paula Curado, que trabalhou anos no IARC, e nós vimos o seguinte, um cenário muito triste. Nós analisamos a última década, de 2008 até 2018. E o que acontece? A mortalidade do câncer de pênis não caiu no Brasil. Ela aumentou em todos os estados de 7 em 3. Então, nós saímos de 328 pacientes, 300 ao redor de 2008 e 2009, e chegamos a 454 mortes por ano. Morreram 4.200 homens nesta década. Ou seja, é claro que a população está aumentando e tudo, mas é uma doença evitável e tratável na fase inicial. E quando a gente olha quem faleceu por essa doença, a gente vê aqui, 43% eram brancos. E os outros 43%, quase 44%, eram os pardos, quer dizer, a maior parte da população nessa região do país. E um cenário muito triste. Somando aqui, quem nunca estudou, 20%, com quem estudou até 3 anos, são 26%, ou seja, somando isso aqui, 66% das pessoas que morrem pelo câncer peniano não tiveram nem 7 anos de estudo. Se somarmos aqui quem não se sabe quanto estudou, é 20%, ou seja, 86% das pessoas morrem porque não têm o ensino fundamental ou médio. Aqueles que têm 12 anos de estudo, ensino médio, como a gente fala, só 2,7% morreu. Ou seja, quem chegou até o colegial está praticamente protegido. E ainda é muito 2,7%. Nós vimos o seguinte, em todos os trabalhos no mundo, o homem solteiro morre mais com câncer de pênis em vários tumores, porque ele não se cuida, porque ele bebe, ele não tem atenção, ele tem dificuldades sociais. No Brasil foi ao contrário, é um dado inédito. Por quê? Os casados, 47% morreram mais. Talvez porque esse homem desvalido, desassistido, ele precisa de algum familiar para chegar a levá-lo à atenção básica da saúde. E a gente sabe de fazer o diagnóstico do câncer de pênis, de apresentar a primeira ferida até ter o diagnóstico, no Brasil, às vezes são 7 meses, 17 meses. E o que acontece aqui? Vamos ver a idade de quem morreu. 39% dos mortos, quer dizer, quase 40%, tinham uma idade entre 30 e 59 anos. 7% menos de 39 anos, 13% menos de 49 anos. Então, morrem jovens. E nós estamos vendo os dados de 2008 para frente. Durante 2006, 2007, a Sociedade Brasileira de Urologia fez uma campanha que a Marlene, junto com o Instituto, teve ao lado. Nós fazíamos cartilhas que levávamos ao Maranhão, ao Piauí, ao Nordeste do Brasil, com o Bumba, Meu Boi, quer dizer, o folclore da região. Convidamos as pessoas a sentar no motorhome, tinha cartilhas, tinham vídeos, o Zico participou,
reiterando. E naquela época houve uma diminuição desses problemas. E nós vemos agora, são os últimos 2 slides do DataSUS, a gente vê o seguinte, em azul estão as amputações aumentando, em laranja as quimioterapias, e em cinza, tristemente, as biópsias. Então, o que aconteceu? As amputações, aqui em azul, saíram de 415 para quase 600, aumentou 42%. A quimioterapia aumentou 53%, 52,2%. Claro, a quimioterapia efetiva começou a aparecer em 2010. Não é um remédio muito eficaz. E, na verdade, a gente só faz químio quando o tumor é irressecável ou quando já se tem metástase. Então, aumentar a química, ok, a química é uma coisa mais nova, mas é usada para quem perdeu a chance de ter o diagnóstico precoce e talvez perdeu a janela de ser curado. E o mais triste que eu reiteraria, uma biópsia de pênis, você palpa o órgão na mão, com uma agulha de insulina, com anestésico, com uma lâmina de bisturi, em qualquer posto de saúde do país, é possível fazer uma biópsia. Para dar o diagnóstico e encaminhar a rede que vai atendê-lo, que não precisa ser um hospital terciário. E, lamentavelmente, despencou de 3.700 biópsias por ano para 1.100 biópsias. Quer dizer, se a gente corrigir isso aqui, seria um cenário. Então, quais seriam as soluções? Nós vamos debater isso, eu já vou terminar. Mas nas unidades básicas de saúde, nas AMEs, no Centro de Referência de Tratamento de AIDS, talvez tenha que ter uma biópsia pronta, imediata. E o resultado anatomopatológico tem que vir a tempo. Não, às vezes, o paciente fica meses para receber esse laudo. Entre ter a biópsia, o senhor tem câncer, e ser tratado, nós temos que usar as leis que regem agora a urgência do tratamento oncológico. Ele não precisa esperar ir para a capital do Estado. Em qualquer hospital municipal, qualquer Santa Casa, dá para operar esse paciente. Então, nós temos que equipar, capacitar os hospitais de rede primária e secundária e regionalizar a saúde. Talvez em poucas cidades você absorva os doentes do Estado todo, em 4 pontos cardinais do Estado, para tratar o tumor primário e a parte da linfadenectomia. E nós temos que fazer a prevenção primária, evitar que o problema surja. Campanhas educativas com o programa de médico da saúde, o ensino básico, as famílias, as mães, os pais, e ter foco nas populações vulneráveis. Melhorar o saneamento, parece que isso é uma medida que o governo federal está tomando agora, nós estamos muito felizes, e tratar as lesões pré-malignas com tratamentos tópicos para evitar que elas progridam. A vacina como HPV, embora seja ofertada no Brasil, ela tem algum papel, mas no câncer de pênis ele não é um fator causal provado. E um país, geralmente os países pobres, que conseguem vacinar a população toda, quando chegam nesse estágio, às vezes, já estão em condição socioeconômica, onde o câncer de pênis não é mais um grande problema. Mas não é o que acontece no país. Então, esse é o nosso cenário. E agora nós vamos passar aos nossos convidados, tá, ok? Para que eles se manifestem ao redor aí, cada um com 5 minutos. Eu queria, então, abrir o debate e perguntar aos nossos convidados, né, por que será, né, na visão deles, de cada um em sua instância, federal, ministerial, estadual, etc., por que ainda nós temos esse cenário do Brasil? Uma doença que ela é prevenível, que ela é evitável, e são poucas pessoas com a doença, não são muitas, são menos que 2.000 por ano, e é uma doença que pode ser erradicada. Então, a opinião de cada um, por que o cenário se encontra assim, e mais à frente, acho que a Marlene vai debater o que a gente pode oferecer para essas pessoas no futuro. Então, vamos abrir com a deputada Carmen Zanotto. Carmen, muito obrigado. Obrigada, doutor Stênio, por o senhor não ter largado esta causa. Não só na condição de médico urologista, mas de um homem que tem a sensibilidade de compreender que esses 2% dos casos de câncer nos homens, eles são significantes. Esses 500 casos que a gente tem com óbitos são significantes para a vida das pessoas. A sensação que eu tenho é essa, que parece que esse câncer ele é tão complexo e tão mutilador, porque ele está mutilando homens jovens, homens que ficam ou impotentes ou amputados. Então, aqueles que não morrem, quando chegam tardiamente no serviço, eles ficam com problemas psicológicos gigantescos. E a gente trata da reconstrução da mama com muito mais facilidade do que a questão da amputação. Nós estamos condenando um conjunto de homens a não ter mais uma atividade sexual, a ter outras complicações psicológicas de alcoolismo, de agressividade, de dependência de drogas e outras drogas em função do estado que eles chegam. Por, basicamente, não tratarmos desse tema com a seriedade que esse número de casos
exige. E eu já tinha dito uma vez para a Marlene, eu acredito muito que a gente precisa retomar uma campanha, secretário Lula, pontual, sabe? Porque isso está mais centralizado. Se nós atingirmos as regiões que têm o maior número de casos, a gente pode, sim, mudar comportamento. E a gente vai ter que, talvez, tratar desse tema na sala de aula, sabe? Mostrando a importância da higiene nos primeiros anos de vida já. E, para isso, a gente vai precisar romper preconceitos de tratar desse tema e tratar disso com mais clareza em todas as nossas falas. Senão, a gente vai, daqui a um ano de novo, daqui 2 anos, estar dizendo, olha, os casos continuam aumentando. Gente, os casos estão aumentando. Será que é por falta de acesso à nossa rede básica de saúde? Não, gente, nós avançamos muito na rede básica de saúde. Como nós avançamos na atenção primária, nós deveríamos já ter esses casos sendo diminuídos no país. E a gente não consegue. Talvez porque a gente esteja falando pouco para os nossos agentes comunitários de saúde. Será que o nosso agente comunitário de saúde, quando vai no domicílio, está tratando desse tema? Ou fala da carteira de imunização, ou fala do preventivo do câncer de colo de útero? Eu queria deixar essa fala curta para a gente pensar, porque o acesso ao tratamento precoce está sendo uma luta com o plano de expansão da radioterapia coordenado pelo Ministério da Saúde. Mas nós não queremos o tratamento nesse caso, nós queremos prevenir. Nós queremos deixar de ter homens mutilados no país. E nós queremos deixar de ter famílias que perdem seus pais. Porque quando a gente perde essa população nessa faixa etária, nós estamos falando de homens que deixam os filhos órfãos. Nós estamos falando de famílias que ficam desorganizadas em função dessa doença, porque a mulher sempre é mais compreensiva quando se tem um câncer em casa, até pelo cuidar, né? Mas eu não imagino, e aí também valeria a pena, Marlene, a gente buscar recursos financeiros para uma pesquisa, sabe? Como é que é o comportamento desses homens que tiveram que amputar o seu pênis? Quais são as consequências nessa sociedade que nós estamos falando de uma população vulnerável, gente? Nós estamos falando de homens jovens e de uma classe social mais necessitada dos serviços públicos de saúde, que precisa de mais atenção, Francisco, Erlon, Maria Dilma, do poder público. Então, se a gente pudesse, aí eu queria já aproveitar e fazer um pedido para Maria Dilma, que junto com o nosso secretário de Atenção Primária, a gente pudesse ter campanhas financiadas pelo Ministério, que não são campanhas caras, são campanhas relativamente baratas, que chegasse essa informação, porque assim, ó, senão a nossa lei do acesso ao tratamento do câncer em até 60 dias, a 12.732, ela não tem razão de ser, ou do diagnóstico precoce, que é a mais recente. Lembrando que nós poderemos ter, no ano que vem, muito mais casos, porque estamos enfrentando uma pandemia, 60% dos nossos pacientes com necessidade de fazer um diagnóstico para câncer não estão tendo acesso a esse diagnóstico, e os que estavam em tratamento não deram continuidade, muitos deles. Então, para ser prático, eu queria dizer isso. Campanha e um olhar focado para essas regiões. Tenho certeza que daqui a 5 anos a gente pode ter uma outra realidade. Agora, se a gente continuar passando de um ano para o outro, sem uma ação pontual, a gente poderá ter aí esses casos só aumentando no nosso país, nessas regiões, deixando esses homens mutilados. A gente tem que falar em mutilação mesmo, porque é a única forma que a gente vai ter de impactar. Ok, obrigado, deputada. Vamos escutar, então, a senhora Maria Dilma Teodoro, falar em nome do Ministério da Saúde. Maria Dilma, obrigado. Eu concordo com a deputada, considerando que a gente precisa ter algumas linhas, penso eu, para que a gente possa trabalhar, né? Principalmente a prevenção, porque o que foi discutido aqui é o que é uma doença que a gente pode prevenir. Na verdade, eu acho que a gente tem que ter um investimento na atenção primária, no primeiro cuidado da orientação,
mas acho que também é fundamental a questão da própria educação. Porque o que a gente vê? Quando uma pessoa adoece com câncer, ela adoece toda a família. Eu sou psiquiatra de formação, então o que eu vejo é que, normalmente, o que acontece com essas pessoas? Mesmo quando a gente tem um membro da família que tem um câncer, a desestruturação dessa família é muito grande. E quando a gente está falando de um câncer de pênis, de uma amputação, isso é uma repercussão muito grande. A gente tem um risco maior de quadros depressivos nessas pessoas, a gente tem um risco maior de tentativa de suicídio, associados a quadros depressivos graves. E, em termos de campanha, eu acho que falar mais e, principalmente, a gente trabalhar no sentido de diminuir o preconceito com relação a esse cuidado. Quando começou essas campanhas que se discutia muito a prevenção do câncer de próstata, também foi algo que, no começo, tinha-se muita resistência de falar disso. Precisamos avançar ainda? Claro que precisamos, mas a gente sabe que todo o movimento que foi feito, todas as campanhas, todas as orientações, fez com que hoje os homens procurassem fazer a prevenção. Então, eu entendo que o caminho vai ser esse. E coloco, deputada, que a gente pode sim pensar no Ministério, discutir com o nosso secretário ações que a gente possa fazer conjuntamente para fazer campanhas de prevenção, não só a campanha de prevenção, mas também a questão da gente capacitar a atenção primária para um diagnóstico precoce. Porque realmente lá na atenção primária, o colega estava falando da questão de fazer alguns exames. A gente tem dificuldade realmente na atenção primária de fazer alguns exames, mas eu acho que se a gente trabalhar com qualificação também dos profissionais de atenção primária, no sentido de investigação e de ter esse olhar de orientação, talvez a gente consiga fazer a prevenção mais intensamente e a gente evite chegar para um quadro, numa evolução que precise de uma amputação. E nós nos colocamos à disposição para, junto com a Coordenação da Saúde do Homem e com vocês, a gente poder fazer uma discussão lá no Ministério com o nosso secretário, buscando trabalhos nesse sentido. Muito contente. Estamos aí na metade da nosso webinar. Estamos com mais de 400 pessoas conectadas. Temos pessoas de Portugal, da Argentina e do Uruguai que estão participando. Então, é uma honra muito grande para a gente, porque é um problema da América Latina também. E mesmo no leste europeu agora, com ondas imigratórias, com a pobreza, está havendo um aumento importante do câncer de pênis lá. Quer dizer, é uma doença muito ligada ao problema socioeconômico. Então, vamos escutar agora o Carlos Eduardo Lula, vai falar para nós sobre, em nome aí do Conselho Nacional dos Secretários da Saúde e a situação no Maranhão. Pois bem, novamente boa noite a todos, a todas. Eu vou tentar ser breve aqui na minha fala. Eu acho que a deputada Carmen falou muito bem sobre a necessidade da gente pontuar. O Brasil é muito grande, então a gente acaba enfrentando dificuldades de região para região. E quanto mais a gente estuda, e quanto mais a gente fala, e quanto mais a gente vive, a gente vê a dificuldade de se fazer política de saúde. Quando a gente fala em direito à saúde, muitas vezes a gente não tem a dimensão correta do quanto a gente precisa de outras políticas para dimensionar a política de saúde. Porque, afinal de contas, fazer saúde, muitas vezes isso a gente vê no judiciário, até como resposta, não é simplesmente dar um tratamento para as pessoas, porque a gente vai estar tendo um conceito de saúde completamente equivocado. Saúde, na verdade, é totalmente interdependente de outras políticas públicas. E aí a gente vê o quanto a falta de educação, de saneamento básico, mesmo de cultura, tem consequências trágicas para a saúde pública. Quando a gente olha que os indicadores de câncer de pênis, eles são muito maiores, exatamente nos locais onde eu tenho mais desigualdade social, onde eu tenho mais pobreza, onde eu tenho menos condições adequadas de sobrevivência das pessoas, na verdade, a gente não está só diante de um problema de saúde pública. Na verdade, a gente está diante de um problema muito maior,
que é um problema social. Isso nos leva, portanto, à reflexão de que aí a gente não depende só de atuação da saúde. Obviamente que a gente precisa de campanha financiada pelo Ministério, a gente precisa de campanha educativa, a gente precisa falar. Quando eu vou no rádio, é muito curioso, quando eu vou no rádio, principalmente rádio AM, e falo da necessidade da higiene correta, que previne a maior parte dos casos de câncer de pênis, é como a gente viu lá no vídeo. Muitas vezes fica na piada, fica na gracinha, mas tem resposta da comunidade. Muitas vezes o que a gente tem de resposta, o pessoal manda pergunta, fala no rádio, é que eles não sabiam. Né? Não sabia que tinha que lavar de maneira adequada, não sabia que, de repente, a ferida que ele tem lá podia ser indicativo de câncer. Então, a gente tem que se comunicar direito com a sociedade, sabendo que, em geral, as pessoas que estão sujeitas ao câncer de pênis não é simplesmente o câncer de pênis. Na verdade, isso é consequência de uma falha, e aí a gente tem que admitir que falhou enquanto sociedade, porque se a gente não consegue dar condição da pessoa viver com o mínimo de conhecimento necessário para saber que ele tem que fazer a higiene correta do seu órgão sexual, é porque a gente falhou, em algum momento a gente falhou de modo grave. Quando a gente vê os indicadores aumentando de tratamento hospitalar e caindo de biópsia, vai de chorar, é para a gente se desesperar. Por quê? Porque isso quer dizer que, de algum modo, houve um corte aí e há alguns anos a gente deixou de tratar de maneira adequada o problema, porque isso não tem significado a diminuição do número de casos. Pelo contrário, se a gente olhar, tem estudos de médicos, professores aqui do Maranhão, vai nos levar, junto com o Piauí, aí a uma das maiores incidências do país, talvez uma das maiores incidências do mundo, de câncer de pênis. Exatamente fruto de quê? Da desigualdade, fruto da falta de acesso ao mínimo de bem cultural, nem tanto, muitas vezes, falta de acesso a serviços de saúde. A gente tem tentado ampliar, exatamente fazer essa rede, descentralizar para não ter acesso mais a só um hospital, que eu tinha, no caso do Maranhão, tinha um hospital só que fazia isso tudo, era na capital. Imagina, a gente tem municípios que distam 1.000 quilômetros da capital. Ele não vai ter acesso, ele dificilmente vai procurar um serviço de saúde, andar 1.000 quilômetros para ter acesso ao hospital. A gente descentralizou isso, regionalizou, fez hospitais pelo estado inteiro, exatamente para permitir acesso à média e alta complexidade, mas, ao fim e ao cabo, a gente tende a admitir que, mais do que um problema de saúde, é também um problema de saúde, mas, sobretudo, um problema social. A gente tem que se indagar quais são os meios, deputada Carmen, da gente melhorar as condições de vida dessas pessoas, porque muito provavelmente são pessoas que vão ter dificuldade de acesso à água, ou vão ter dificuldade de acesso ao saneamento básico, que em sua vida, está comprovada pela pesquisa, já tiveram muita dificuldade de acesso à educação. No fim das contas, é o Estado negando o mínimo para essas pessoas, o tempo inteiro. E a gente tem de se perguntar o tempo todo o que a gente pode fazer, é o segundo bloco dos nossos questionamentos, mas o que a gente pode fazer para dar uma resposta adequada, para garantir vida e vida digna para essas pessoas. A gente vai colocar o restante das contribuições no segundo bloco, para a gente não ultrapassar aqui o tempo. Obrigado. Vamos escutar agora o senhor Erlon, que vai falar em nome da atenção aos municípios, a atenção primária da saúde no estado do Piauí, a nível municipal, me parece, estadual, né? Boa noite novamente a todos e a todas. Na verdade, o doutor Stênio, a nível estadual, né, a superintendência, ela tem, né, no seu escopo, ela tem suas gerências de atenção básica, né, o estado do Piauí. Ele, na verdade, aqui nesta fala, e já deixando para a doutora Maria Dilma, e já puxando um pouquinho aqui do Maranhão, mas eu quero deixar o Piauí aqui como piloto, tá, para que a gente possa fazer realmente um trabalho voltado, né, para este assunto.
Eu pude, né, desde o momento em que nós fomos convidados e o secretário nos deixou para que pudéssemos representar, eu pude fazer uma avaliação na última década, realmente, de janeiro de 2010 a dados agora de maio de 2020. E realmente não foge a nada da sua pesquisa. Os números batem, né, infelizmente, a faixa etária, né, que eu vejo de 35 a 39 anos é uma faixa etária que está realmente com um número, né, uma prevalência, com um número de casos, inclusive com óbitos muito altos. Isso, como bem falou o secretário Lula, a gente tem que mudar essa percepção, e não só no quesito saúde, né? Eu acho que nós, enquanto Brasil, nós tivemos aí um exemplo que nós já fizemos vários exercícios, 2015, na verdade, desde 2002, aproveitando um pouco aqui da pandemia, mas com SARS, com MERS, 2009, né, apresentando... aliás, 2015 nós temos aí o Zika vírus aparecendo. O que eu quero dizer disso? É que nós tiramos alguns exemplos, e esses exemplos foi a união, a junção, tá, de vários setores, isso foi extremamente importante, que falaram a mesma língua naquele momento, e nós realmente pudemos ter uma comunicação com a população melhor, que fez ela entender. Eu acho que está mais do que na hora de nós tirarmos esse exemplo, né, a nível de Brasil. E agora também, né, vivendo, infelizmente, essa pandemia, mas que essa comunicação ela tem que ser melhorada, tá, para que também nós possamos melhorar cada vez mais a nossa prevenção. Então, é extremamente importante que façamos isso, né, enquanto agentes públicos, enquanto gestores, para que a gente faça chegar essa comunicação aos que mais precisam. Eu, não só como nessa condição de superintendente, mas passei 20 anos na atenção básica também, tá? E sei muito bem que existe um preconceito absurdo, e aqui a gente falando da região Nordeste, acho que o doutor Lula, ele corrobora com essa fala, a gente tem aqui o homem com uma dificuldade enorme de procurar serviço de saúde, tanto pela questão da educação, como pela questão, muitas vezes nessa faixa etária, por estar economicamente ativo e aí não ter horários. Então, eu acho que, doutora Maria Dilma, a gente tem que... Já existe uma política realmente de um horário ampliado para atenção básica, mas isso tem que ser conversado com todos os nossos profissionais, isso tem que ser conversado com os nossos gestores, para que a gente possa, de alguma forma, melhorar e oferecer esse trabalho, né, e oferecer essa qualidade de saúde pública para toda a nossa população. Ok, muito obrigado. Realmente, o custo que a gente tem para tratar um paciente com câncer de pênis avançado, com quimioterapia de desarticulação, seria suficiente para tratar o tumor primário inicial em muitos homens. Então isso a gente vai poder debater daqui a pouco. E agora o senhor Francisco Norberto vai conversar conosco um pouco sobre a visão da Secretaria de Atenção à Saúde do Homem, que é uma das mais importantes nesse processo. Obrigado, Francisco. Na verdade, eu queria começar falando sobre a questão da cultura, né? Todo mundo aqui na sua fala colocou um pouco da questão da cultura, mas eu queria trazer essa cultura em 3 aspectos, né? Nós temos uma cultura de formação do profissional de saúde como um todo, profissional de nível superior e profissional de nível técnico, a cultura das ambiências, das unidades básicas, né? E também a cultura em que o homem está inserido, ou dos papéis que são esperados para esse homem. Então, eu acho que esses 3 fatores, eles precisam ser olhados, né, quando nós queremos fazer uma campanha de câncer de pênis, e quando nós queremos também pensar como, de fato,
fato, fazer essa informação chegar até esse usuário do SUS, né? A saúde do homem, ano passado, ela fez 10 anos, a política, e ela tem trabalhado nessa perspectiva de qualificar os profissionais de saúde, tanto por meio do Guia de Saúde do Homem, para agente comunitário de saúde, que traz informações ricas sobre esse cuidado do homem, de tirar o homem da infertilidade, né, de poder fazer algumas ações específicas para a população masculina, entre elas a questão dos cânceres. Uma outra questão que eu acho que vai ser importante também nos ajudar a olhar para esse cenário é a pesquisa que está sendo finalizada sobre os 10 anos da política de saúde do homem, que é uma pesquisa feita com usuários e gestores, tanto da atenção primária, como também gestores da saúde do homem, coordenadores, e também usuários e possíveis usuários do SUS. Eu acho que isso traz um norte para a gente olhar para essa questão. Então, a saúde do homem ela vem trabalhando por meio de mudança da ambiência, né? Ofertando e enviando cartazes, a questão do guia do saúde do homem pré-natal do parceiro, o guia de saúde do homem para atenção primária, mas também as oficinas que vêm sendo realizadas pelo Brasil. Inclusive foram realizadas oficinas, né, no Maranhão e também no Piauí, com profissionais que sejam multiplicadores e que foram tratados os temas de câncer, pênis e testículo. E o que eu penso, enquanto técnico da coordenação de saúde do homem, é que as estratégias que nós usamos, que elas entram na rotina do serviço, elas têm funcionado bem, como, por exemplo, a estratégia do pré-natal do parceiro, né? E nós estamos finalizando agora, em parceria com a EBSE, a UNB, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, um itinerário terapêutico para doenças prostáticas, para pensar a linha de cuidado, e essa foi uma experiência muito rica, porque ela se organizou a partir da atenção primária à saúde, né? Com os profissionais da atenção primária à saúde, principalmente profissionais, unidades básicas da zona rural. Então, a gente pôde fazer a questão da educação popular, os urologistas do Hospital Regional Leste puderam capacitar os profissionais da atenção primária à saúde nas questões de queixas urinárias, na questão do toque, na questão da sondagem, de como cuidar da sonda, de como cuidar do curativo. Então, isso é uma experiência que eu penso, como piloto, que pode ser replicado para outros lugares do país, e que, relacionado à questão do câncer de pênis, nós temos que pensar em algo que seja muito próximo disso, né? Que a gente possa envolver, de fato, a população descrita ali naquela região, que a gente possa envolver os profissionais de saúde, que a gente possa ajudá-los a pensar e a capacitá-los como atender melhor essa população. Foi muito interessante porque, ouvindo um pouco a deputada Carmen Zanotto sobre a questão da demora, né, desse usuário em chegar até a questão da atenção especializada, nesse projeto piloto nós podemos estudar, então, a referência e contra-referência, né? E o que nós percebemos era que muitos usuários, quando chegavam na atenção especializada, eles não sabiam mais por que estavam lá. Ou seja, já tinha tanto tempo que a queixa inicial havia acontecido, que ele não sabia mais por que ele estava ali no urologista. Então, acho que é importante que esse homem saiba por que ele está sendo atendido, qual é o tratamento indicado, que os profissionais tenham esses protocolos prontos para serem seguidos, né, que tenham um score de avaliação para identificar se esse paciente tem câncer de pênis ou não. Então, nós temos trabalhado muito nessa perspectiva e muito também com as parcerias, né? Lançamos ano passado um folder que foi construído com a SBU, né, e com o Instituto Lado a Lado, o Senal, o SESC, sobre o autocuidado do homem. Esse é um folder que fala da higiene pessoal do homem,
da higiene íntima, inclusive, mas traz informações sobre a questão do câncer de pênis, testículo e também câncer de próstata. Então, eu penso que é esse momento, né, em que nós temos aqui, vamos dizer, a descentralização do cuidado, né, nós temos Estado, município, o ente federativo, e também o conhecimento médico e o setor, e o terceiro setor, vamos dizer assim, né, é importante porque a gente pode ouvir as multiplicidades de informações, de desejos e de necessidades apontadas para esse tema. Então, queria dizer que, enquanto saúde do homem, nós também estamos à disposição, né, para contribuir nesse processo de pensar estratégias, né, junto com a doutora Dilma, junto com o departamento, junto com a Secretaria de Atenção Primária e Saúde e o secretário, para que a gente possa, de fato, trabalhar de forma efetiva e que isso, de fato, se torne algo dentro da rotina do cuidado em saúde para o homem, mas também que seja algo que esteja dentro da rotina da atenção primária de saúde, não que não esteja, né? A gente percebe que os profissionais têm trabalhado nessa perspectiva de saúde integral e pensar também que a caderneta de saúde da pessoa idosa é algo que é utilizado na atenção primária e que também pode ajudar nesse rastreio, né? Pode ajudar a olhar também para essa higiene da pessoa idosa e também na questão do câncer de pênis. Então, acho que tem alguns instrumentos que estão colocados, outros que vêm sendo pensados e que vêm sendo trabalhados, que podem contribuir muito nesse processo, e acho que esse debate é extremamente rico para repensar nossas práticas, refletir sobre elas e olhar também para esse cenário, né, dos dados epidemiológicos, que foi aqui apresentado, eu acho que de forma brilhante, porque trouxe um cenário bem importante e bem preocupante também para a nossa atuação enquanto saúde do homem no país. Ok, muito obrigado. Nós estamos aí 3, 4 minutos ali no tempo, mas estamos bem. Queria agradecer a presença de todos. É um problema que passa pela saúde na infância, na prevenção, na família, na saúde do homem e até no idoso lá, para recuperá-la do trauma do procedimento. Mas agora nós vamos para o segundo bloco, onde vão ser debatidos, então, vai ser coordenado pela Marlene, a presidente do Instituto Lado a Lado, onde nós vamos debater medidas, como é que a gente poderia fazer para tentar erradicar ou diminuir ao máximo esse problema da saúde pública brasileira. Marlene, acho que vão haver perguntas da audiência também, né? Obrigado. Uma das coisas que eu acho que a gente podia começar a deputada Carmen, ela já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria ouvi-la. Como a Frente Parlamentar Mista da Saúde pode ajudar a mobilizar ações efetivas para sanar esse problema que a gente está discutindo aqui, né? Eu acho que hoje a gente conseguiu aqui reunir várias instâncias, né, que são importantes nesse processo. O Instituto Lado a Lado, durante esses 10 anos, tem trabalhado junto com a Coordenação Nacional de Saúde do Homem, e eu lembro que a gente começou a discutir com a deputada Carmen, até fizemos já o requerimento de uma audiência pública, né, onde a gente possa discutir isso e ampliar um pouco essa discussão. Aí eu queria te ouvir, Carmen, quais os caminhos, o que você nos indica que a Frente Parlamentar Mista pode nos ajudar? Bom, primeiro quero parabenizar a exposição de todos, que todos estamos, né, nós todos estamos imbuídos na busca de caminhos. Nós temos na Câmara Federal algumas iniciativas, uma delas que não teve a sua conclusão ainda, que é o PL 6568, que institui a política de atenção integral à saúde do homem. O Francisco falou aqui para nós, né, que o Programa Nacional tem 10 anos. O Sistema Único de Saúde, né, já está, ele é de 88, então nós já estamos com 32 anos do Sistema Único de Saúde, e não era comum a gente tratar da saúde do homem como era comum
a gente tratar da saúde da criança, a saúde da mulher. Então, esse programa também é muito novo, se a gente for olhar dentro do contexto todo do Sistema Único de Saúde. Como que nós, do Parlamento, né? Lamentavelmente, gente, nós estamos vivendo a pandemia e, com a pandemia, nós não tivemos as comissões instaladas. Então, os projetos de lei que têm esse viés, eles acabaram não andando. Então, não se deliberou nada nas comissões permanentes da Câmara. O que está se deliberando, a única comissão que está ativa é a comissão externa, que foi instalada no dia 11 de fevereiro, de acompanhamento das ações de prevenção à Covid-19. As próprias frentes parlamentares ficaram muito limitadas neste tempo, né? Nós temos procurado atuar, mas a gente fica um pouco mais limitado em função da situação. Mas a gente também já tem a Frente Parlamentar de Saúde do Homem, que foi lançada em 2019, que poderia estar bem ativa neste ano, mas também está tendo as suas dificuldades, que ela é coordenada pelo deputado Sérgio Vidigal. O que eu proporia, Marlene, é que a gente pudesse estar dentro da pauta da Frente Parlamentar Mista da Saúde, chamando a Frente Parlamentar de Saúde do Homem e a Frente Parlamentar em prol do combate ao câncer. E essas nossas três frentes, porque todos nós acabamos compondo todas elas, a gente pudesse traçar, a partir do debate de hoje, da noite de hoje, um caminho, que eu acredito, sim, que tenha que ser o caminho das ações de prevenção, e com metas audaciosas, sabe? Vamos imaginar, eu não sei, doutor Stênio, se seria possível, né? Mas erradicar em 10 anos o câncer de pele, sabe? Que a gente tivesse uma meta, e essa meta fosse perseguida por todos nós. E uma janela de oportunidades que nós temos, que nós não podemos perder, secretário Lula e doutora Maria Dilma, é agora a formação dos agentes comunitários de saúde como técnicos. Eles é que estão mais próximos de cada um dos domicílios. Se nós aproveitarmos essa janela da formação dos agentes comunitários de saúde e trouxermos, em especial para essas regiões que têm um maior número de casos, uma disciplina específica de como abordar naquele domicílio a questão da higiene. Porque, gente, nós temos que enfrentar uma coisa que é o tabu no tratar desse assunto. Nós estamos falando de despertar nos homens. Quando a gente fala da prevenção do câncer retal, né? Quanta piadinha mesmo a gente ouve, ou quanta dificuldade a gente tem da compreensão da ida ao urologista, da ida ao urologista e da necessidade de fazer os procedimentos. Quanta piadinha nós já ouvimos. Só que nós temos que deixar de lado essas piadas e encararmos isso como uma prevenção e na busca de salvar vidas. Então, que a gente pudesse também, a partir da noite de hoje, pautar isso na secretaria, que é a secretária, fugiu o nome dela agora, de Educação e Saúde, a Mayra Pinheiro. Tá? Pautar que a gente tivesse, dentro do conteúdo do agente comunitário de saúde, um conteúdo específico para esta pauta. E eu proporia uma meta. Sem meta, gente, a gente não atinge o objetivo. E que essa fosse uma meta, e aí o parlamento, dentro da política de saúde do homem, a gente poderia instituir também essa meta dentro do texto. Mas acho que não precisaria de texto legal para isso. Um pacto, sabe? Gestores municipais, estaduais, as frentes parlamentares, qual é o nosso pacto para enfrentar isso? Porque isso é possível, nós estamos falando de uma patologia que é possível da gente vencê-la. E a interface também com a área da educação. E, Lula, você está absolutamente correto, secretário, quando você diz das outras fragilidades que essa população tem, que é a falta de água encanada e a falta do saneamento básico. Mas se a gente tem esta gravidade, eu fiquei pensando como estão as outras patologias e o acesso aos outros procedimentos para essa população. Muito distante, talvez, de algumas outras realidades do nosso Sistema Único de Saúde, e dentro desse nosso Sistema Único de Saúde que a gente precisa fortalecer, esta é uma pauta
que a gente precisa enfrentar. Ok, obrigado, deputada. Nós estamos agora conversando com foco um pouquinho nas secretarias da saúde. Então, é curioso, né, saber se o homem não chega porque ele encontra dificuldade ou se ou o motivo ele fica inibido e a gente não provoca. Mas antes de chegar nessa questão aqui, eu queria perguntar então para o Erlon, que ele comentou que esteve à frente muito tempo, né? E talvez até para o Lula, se vocês puderem os dois rapidamente explicar, qual seria a explicação para essa biópsia decair 70%, que é um procedimento absolutamente simples. Não ter o profissional que faz, o médico, não ter a agulha, a seringa e a lâmina, ou não ter quem faça o anatopatológico que não chegue. Isso para mim parece uma medida crucial. Então, para vocês que coordenam a ponta, as unidades que atendem esse paciente, né? Seria possível elencar ou imaginar quais as causas para que não se faça a biópsia? Porque hoje em dia a mulher faz colposcopia, Papa Nicolau, faz mamografia, faz o PSA, faz o toque. E por que o básico, que é a biópsia de milímetros de um fragmento de câncer peniano, é o suficiente para o diagnóstico? Nós estamos tendo essa queda vertiginosa aí em todo o DataSUS. Eu poderia tentar responder. De fato, é curioso a gente fazer esse questionamento, mas o fim da campanha, o fim das campanhas, eu quero acreditar que tiveram impacto enorme exatamente nas biópsias. O mais interessante seria a gente pegar isso antes das campanhas. Eu tenho certeza que o comportamento ele se deu quase no sentido como se fosse uma montanha. A gente diminuiu, as campanhas aumentaram, e aumentou, portanto, o número de biópsias, e à medida que a gente para de falar, para de comunicar, para de estar conversando sobre isso, diminui. É incrível que, assim, há de fato tabu, não é fácil comunicar a doença, sobretudo com a população que está sujeita à doença, que é a população com menos instrução, com menos educação, então a gente tem que ter jeito de falar disso. Mas se a gente não fala, eles simplesmente não procuram. E aí é curioso porque isso acontece também não só com os homens, mas mesmo com as mulheres. Há muitos casos de câncer de mama que a procura pelo serviço de saúde, por falta de educação, por falta de cultura, às vezes por vergonha, também se dá já no estágio terrível da doença. Nunca no estágio inicial. E é combinado, sempre que tem menos instrução, mais se demora para procurar o acesso ao serviço de saúde. Então, é difícil tentar responder para dizer qual é o motivo. Não acredito que tenha um só motivo. São diversos. Mas eu apontaria que, com certeza, a falta da gente ter isso como um acompanhamento nacional, com o Ministério puxando, com as secretarias falando, e eu já quero aqui colocar o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, deputada Carmen, para atuar em conjunto. Se precisar mobilizar, se precisar a gente assinar documento, eu assumo aqui o compromisso de fazer isso com todos os secretários estaduais de saúde, tá? Da gente ter essa pauta como uma pauta nacional, uma pauta coletiva, para que a gente tenha condição de fazer esse enfrentamento de fato. 10 anos me parece um prazo razoável. Esses números vão aumentar no início, porque a gente vai começar a descobrir casos que hoje a gente não vê, mas que depois que começa uma tendência de queda, para que em 10 anos a gente possa erradicar a doença no país. Ou, se não erradicar, pelo menos ter um número de casos assim que seja, não, aqui conseguimos vencer, a gente não tem mais esses números que nos envergonham, porque, no fim das contas, são números a nos envergonhar, a dizer muito sobre o principal problema do país, que, no meu modo de ver, é a imensa desigualdade que nós temos. E isso também se reflete no SUS e, portanto, na nossa rede de saúde. No fim das contas, são números que dizem muito, não só sobre a doença em si, mas dizem muito sobre a nossa condição de país. Eu acho que é bem interessante o que o Carlos Lula trouxe.
uma das nossas, eu acho que a gente já vem conversando isso com a Coordenação Nacional de Saúde do Homem, que vai bem nessa linha do que a deputada Carmen colocou, né, que é esse pacto, né, porque eu acho que tem dois caminhos. Um é o acesso a esse paciente, né, que já está ali numa fase avançada, e ver como que você conduz esse tratamento e como ele tem esse acesso. E um outro trabalho que é a questão da prevenção, né? Que aí eu acho muito importante essa abertura que o secretário está nos dando, porque você tem que trabalhar exatamente, né, nos municípios, e tem que ter campanhas permanentes falando sobre o tema. E você definir um tempo, eu acho que 10 anos é um tempo razoável aí, né, para você desenvolver algo de impacto, né, e que a gente apresente esses números de uma forma diferente, né? Eu lembro que eu estava num evento internacional, e aí eu apresentei os números, as pessoas acharam que eu estava maluca, né? Eu falei assim, não, esses são os números do Brasil. Né? Então, como que a gente muda esse cenário? É atuando em conjunto, né? E aí eu queria também ouvir um pouquinho o Francisco, e ele contar também um pouquinho desse trabalho que a gente tem desenvolvido aí em conjunto. A gente até conversou com a própria OPAS, que pode nos ajudar também nesse processo. Até na época existia a possibilidade da gente até ter recursos para até atuar. A deputada Carmen estava junto quando a gente discutiu isso com a OPAS. Então, eu acho que vale muito a pena o Francisco falar um pouquinho, dentro da política de saúde do homem, o que a gente tem feito e que a gente pode somar esforços aí, né, nesse sentido. Marlene, obrigado pela oportunidade. Então, assim, em relação especificamente ao câncer de pênis, nós realizamos o primeiro simpósio, né, de saúde sexual e reprodutiva, e nós fizemos uma mesa para falar sobre os tipos de câncer: pênis, próstata, testículo. Convidamos a SBU, o Instituto Lado a Lado, a OPAS, e foi um debate muito rico. Esse simpósio, ele teve um relatório, e o mais interessante é que esse simpósio ele foi realizado com a presença de todos os coordenadores de Estado e município de saúde do homem, né? Assim, para que eles pudessem entender um pouco desse cenário, entender o debate, participar do debate, da discussão. E foi um momento muito rico, porque nós também discutimos um pouco da questão da violência sexual nesse processo, né? Como é que isso foi colocado, de uma certa forma, que pode gerar violência. O Instituto Lado a Lado tem realizado todo ano o Fórum Ser Homem, em novembro, e nós temos participado desse fórum com temas diversos, né, para trabalhar a questão da saúde integral do homem, da saúde relacionada ao câncer de próstata, ao câncer de pênis, ao câncer de testículo, as questões de linha de cuidado em saúde pública. A elaboração do folder, como eu disse, foi muito importante, né? Esse folder do autocuidado, em parceria com a SBU, em parceria com o Instituto Lado a Lado. E também assim, as pesquisas que o Instituto Lado a Lado tem feito, ele sempre nos informa, participa de como vai ser feita a pesquisa, né? Para que a gente possa ler esse material e também poder pensar a partir desses recortes. Então, o Instituto Lado a Lado pela Vida tem sido um grande parceiro, tem feito um grande trabalho, e no primeiro ano que eu fui participar, que o Instituto nos convidou para participar de Todos Juntos contra o Câncer, né? Eu me lembro que era uma plateia muito mista, que haviam profissionais, mas haviam também pessoas já sido curadas do câncer, e
foi uma discussão muito rica, porque você aprende muito nesses espaços, né? Você aprende a partir não só da questão técnica, mas do que há, trazendo também do que há mais humano em você, né? Porque você acaba se projetando um pouco no histórico dessas pessoas, nessa perspectiva do que ela tem feito. A discussão conjunta em que estava a SBU, Instituto Lado a Lado, a OPAS, né, a deputada Carmen Zanotto, que a ideia era, de fato, naquela época, fazer uma campanha, né, que a OPAS ia nos ajudar com recurso para a questão da prevenção do câncer de pênis, né? E aí a gente ia fazer um levantamento desse recorte dos estados, né? Eu acho que é muito bacana aqui o Heitor do Piauí ter se oferecido, né, para fazer esse projeto piloto, mas eu acho que assim houve uma mudança do lugar de fala da coordenação de saúde do homem, mas a doutora Dilma, que é a diretora do departamento, ela sabe que essas ações elas são importantes para nós, ela tem acompanhado de perto tudo que a saúde do homem tem feito e tem nos apoiado de forma muito criteriosa e com um olhar muito importante, né? Também não só como coordenadora de saúde mental, mas como profissional médica, e tem nos ajudado nesse processo, né? Então, eu acho que assim retomar esse percurso, as parcerias, né? Olhar agora para o lugar onde a saúde do homem se encontra, que é na atenção primária, dentro de uma coordenação do ciclo de vida, né? Como o doutor colocou muito bem, que isso tem que começar desde a infância, né? A criança tem que ser ensinada pela mãe, a mãe tem que aprender como ajudar na higiene do filho. Então, agora que nós estamos nessa coordenação do ciclo de vida, embora a política ela tenha um recorte de 20 a 59 anos, mas nós sempre trabalhamos com esse olhar integral relacionado à questão da saúde do homem, né? Então, eu queria pedir aqui um pouco a quebra de protocolo, mas eu queria passar para a doutora Dilma partilhar um pouco da minha fala, porque como a doutora Dilma é a diretora do departamento, mas Marlene, assim, dizer que, enquanto técnico da saúde do homem, pode contar conosco, né? Nós estamos à disposição, a sua parceria é muito importante e nós acreditamos muito no trabalho do Instituto Lado a Lado pela Vida e é sempre um prazer participar desse momento com vocês. Obrigado. Ok, vamos escutar a senhora Maria Dilma, nossa colega, e eu queria aproveitar e perguntar, né, frente a essa pandemia aí, que talvez o próximo biênio, até o triênio, vai estar muito comprometido em recursos humanos, financeiros, etc. Como achar um espaço aí, como mobilizar um recurso, uma atenção para esse projeto aí, para a gente dar certo daqui 10 anos, vamos dizer assim? Bom, eu acho que a gente pode até traçar aqui algumas propostas. A proposta, por exemplo, da deputada Carmen, com relação à capacitação dos agentes, a gente pode trabalhar isso junto à CEGEPES, o nosso departamento já tem alguns trabalhos feitos com a CEGEPES, parcerias, eu acho que a gente pode levar essa questão para que a gente possa capacitar e pensando em todas essas ações que o Francisco colocou, eu fiquei pensando que talvez a gente possa construir um projeto, ou pelo menos esse grupo que hoje está discutindo, a gente fazer uma reunião junto com o nosso secretário, né, e apresentar realmente construir uma proposta juntos, quem sabe na lógica do projeto piloto que foi sugerido aqui, eu fiquei pensando se a gente poderia até pensar em várias frentes, fazer a capacitação, trabalhar a atenção primária e talvez a gente fazer os 2 projetos, pegando o Maranhão e o Piauí, para que a gente pudesse focar no problema que é maior lá hoje, né? E a gente usar esse recurso, talvez, em projetos de prevenção, de construir algo nesse sentido. A gente teve uma experiência na minha coordenação, por exemplo, na
Coordenação de Saúde Mental, nós fizemos no intuito de trabalhar a questão de redução do suicídio, por exemplo, nós pegamos estados que tinham índices mais elevados e a gente conseguiu um recurso e fizemos projetos apresentados por aquele estado para trabalhar a prevenção e o cuidado na questão do suicídio. Então, eu fiquei aqui pensando que, de repente, a gente pode discutir propostas nesse momento, mesmo pensando a longo prazo, num projeto de 10 anos, construindo os indicadores e tendo essa meta, talvez a gente possa pensar em projetos para os 2 estados que a gente tem uma incidência maior, focando neles e discutir com a nossa secretaria e em parceria com outras secretarias, porque eu entendo que a gente não vai ter só a atenção primária, a gente acaba também precisando da atenção especializada, e aí a gente fazer uma construção conjunta dentro do Ministério, que a gente possa buscar o recurso para isso, e, paralelamente, todo o trabalho na atenção primária, até com a experiência da área de saúde do homem, com todas as ações que vêm sendo feitas, têm sendo trabalhadas e até a parceria já construída com vocês, eu acho que dá para a gente ampliar isso, né? Então, a minha sugestão é que a gente possa marcar uma reunião com o nosso secretário e a gente já desenhar ações para que a gente possa ver a viabilidade de recursos, de como fazer isso, pelo menos pensando, talvez, em projetos pilotos para esses 2 estados. O que vocês acham? Fantástico a gente abrir esse foco. Vamos escutar então o Erlon, que colocou o estado do Piauí à disposição para a gente começar o piloto, né? Como é que ele pensa que a gente possa viabilizar isso, em quanto tempo, aonde começar, em que regiões, enfim, quais as ideias que ele está tendo nesse assunto? Só fechando, Erlon, como a gente é vizinho aqui, está ligado pelo Rio Parnaíba, começa junto com o Maranhão, viu? Com certeza. Com certeza. Então, olha só, o Estado do Fazendo Piauí... 2 projetos, secretário. Então, olha, o Estado do Piauí, ele, na verdade, ele já deu um pontapé inicial. Nós estaríamos esse ano na nossa quarta fase, né, de aplicação do trabalho, mas o Estado do Piauí, ano passado, ele teve lei criada, tá, uma lei voltada, nós utilizamos o novembro, mas a gente realmente tornou esse nome diminuto, né, nós temos um programa chamado Novembrinho Azul, que a gente trabalha a faixa etária de 0 a 19 anos, tá? Nós fizemos aí um trabalho de ampliação, e aqui utilizando a fala do Dr. Francisco, realmente nós tivemos esses treinamentos aqui, Dr. Francisco. Nós fizemos uma ampliação do pré-natal, né, do parceiro, isso foi um trabalho árduo, difícil da gente aplicar na atenção primária, mas a gente sim já consegue enxergar uma mudança, a gente já vê os homens acompanhando as suas esposas, isso é importante, foi um passo muito importante dado. Mas nós temos, né, e aqui por isso que eu coloquei o estado do Piauí, nós temos hoje 224 municípios, nós somos 98,7% de cobertura de atenção primária, nós temos aqui 1.330 equipes de saúde da família, tá? Dos 224 municípios, nós temos o programa Saúde na Escola implantado em 217 municípios. Já essa temática na criação da lei, ano passado, nós trabalhamos com a Secretaria de Educação do Estado, temos um canal, né, a nível estadual que nós podemos fazer essa capacitação, uma vez fornecida pelo Ministério, até aqui, realmente, no próprio Estado, canal Educação, que é bem utilizado, e nós temos salas em todos os municípios do Estado do Piauí. E, claro, a gente tem que também olhar para o lado do laboratório, né? E essa pergunta lá atrás, feita pelo Dr. Stênio, eu acho que é um conjunto, Dr. Stênio. É um conjunto de situações que nos levaram essa diminuição de biópsia, tá? É um conjunto que envolve também a questão da qualificação do nosso profissional, que hoje está na atenção primária, a gente sente falta nisso, e aí eu vou aqui um pouco para a academia, né? A formação desses profissionais
a gente tem que chamar um pouco a atenção para isso. Tá? A estratificação na área da medicina se tornou tão real que o profissional que está na atenção primária hoje, às vezes ele não se sente, né, ou não quer realizar a clínica geral. Isso é uma realidade, nós vivenciamos isso, eu posso falar a nível de estado do Piauí, nós vivenciamos isso aqui. Isso é uma realidade que a gente tem que chamar a atenção para os currículos na formação acadêmica desses profissionais. Mas, voltando um pouco, né, para o arcabouço montado no estado do Piauí, é isso, 98% de cobertura, nós temos tanto a Secretaria de Educação como a Secretaria de Saúde trabalhando juntos, eu acho que já é um pontapé inicial para que a gente possa estar debatendo esse tema, e aí, aqui, o Novembrinho Azul, ele faz de forma integral a saúde do homem, iniciou com a questão do câncer de próstata, mas ele evoluiu, né, e ganhou um escopo maior. Na verdade, a lei hoje é voltada não só para a questão da educação da saúde do homem, mas volta também para a questão de violência, e aqui falada pelo Dr. Francisco Roberto, a violência sexual, a violência externa. É tanto que essa lei nos fez criar, né, os SANVIs, onde hoje, não só para a questão da mulher, né, chegando na unidade hospitalar, mas também nós temos equipes preparadas para o atendimento ao homem. Então, eu acho que esse pressuposto, né, e todo esse esquema montado para o lado preventivo, nós já estamos com esse escopo aqui, eu acho que a gente tem que começar por isso, a atenção primária, e muito bem falada pelo Dr. Stern, a gente consegue reduzir muitos custos no caso de uma necessidade de cirurgia, né, de biópsia, de mutilação, então, vários outros temas. Nós também sofremos muito a questão do suicídio, doutora Maria Dilma. Realmente éramos a capital, estávamos em primeiro lugar na questão do suicídio, então tudo isso a gente consegue enxergar fatos, né, que levam a esta consequência, e a gente tem que cuidar disso primariamente. Então, a ideia, né, inicial é exatamente o lado preventivo, é iniciar pela atenção primária, para que a gente possa educar nossos agentes comunitários, qualificar toda a nossa equipe, nossos NASFs, nossos profissionais de saúde, enfermeiros, dentistas, médicos, auxiliares de enfermagem, e com isso, né, levar essa temática sempre, né, à frente, porque muito bem falado pelo doutor Carlos Lula, se a gente não tem essa frequência de manter o tema, parece-me que cai no esquecimento. As pessoas deixam de fazer, deixam de atender, né, deixam de falar nisso na atenção primária. Então, é manter sempre esse tema para que a gente possa realmente ter os profissionais trabalhando e levando, né, mais uma atividade, mais um trabalho na saúde pública para a população. Nós estamos aí chegando ao final. Eu acho que a gente tem que agradecer muito a Marlene, o Instituto Lado a Lado, que viabiliza tudo isso, né? Não é fácil, não é barato. Imagina o tempo e a energia que ela despende, todo o time dela. Aqui nós estamos vendo, vocês não estão vendo, mas tem várias pessoas trabalhando desde de manhã por causa disso. Ela consegue catalisar muitas pessoas. Eu estou tendo até uma inspiração. Esses dias eu vi a reabertura da NBA, e os atletas americanos, a maioria de origem negra mesmo, e eles fortemente, porque viveram na pele, e eles estão totalmente aguerridos, defendendo e levantando a bandeira do Black Lives Matter, porque eles sabem o que eles passaram. E eu não sei, mas o Zico foi fantástico naquele momento, e o nosso jogador de futebol, ele conversa com o paciente do câncer de pênis, o paciente escuta ele. E muitos vieram dali, sabem como é aquela vida. E atores, cantores, artistas. Então, acho que a gente pode pensar também em medidas que engajar algumas das pessoas com ética, com todo o cuidado. E talvez uma palavra de um grande ídolo pode sensibilizar muito essas pessoas, fazer com que elas prestem atenção, se tratada com seriedade. Então, a gente tem muito a fazer. Eu queria agradecer a todos. Foi uma honra estar aqui. Contem com a gente.
A comunidade médica está à disposição, a comunidade urológica, a comunidade oncológica, os cirurgiões oncológicos. Existe uma legião de colegas interessados dispostos a colaborar. Então, muito obrigado. Eu vou passar a passagem para a Marlene, porque a palavra que vai encerrar. Obrigado e boa noite. Eu queria aproveitar, né, e cada um dos nossos participantes, né, fazer a sua fala final, né, e aí no final a gente encerra, porque eu acho que aqui a importância de se fazer essas discussões, né, o lado a lado prima muito por isso, porque é nessas conversas que a gente percebe que a gente se ajuda, né, um ajudando o outro e tendo ações propositivas, a gente consegue implantar algumas mudanças no país, né? E eu acho que tem que aproveitar esse momento em que a saúde, né, parou tudo, né, a saúde, hoje todos nós somos pacientes, né, então eu acho que é muito importante a gente fazer uma reflexão desse momento e fortalecer, né, o nosso sistema único de saúde, fortalecer a saúde primária, né, a gente no Instituto Lado a Lado investe muito na promoção da saúde. Eu acho que isso conversa com todas as pessoas que participaram dessa noite. Aí eu queria que cada um de vocês, né, usasse esses minutinhos finais para encerrar, e aí a gente juntos vamos construir um projeto de 10 anos, e daqui 10 anos espero que a gente esteja todos juntos, né, comemorando esses assim, novos números, né? Mostrar slides mais animadores. Por favor. E é importante todos vocês aqui saberem o seguinte, que eu vetei parte dos slides do médico, porque ele trouxe umas imagens que eram imagens muito fortes, e eu achei melhor a gente não chamar atenção para o tema, mas sem impactar tanto, né? Então, eu queria começar com a deputada Carmen Zanotto, né, para a sua fala final. Agradecer ao doutor Stênio, agradecer a Marlene pelo apoio que o Instituto Lado a Lado dá a esta causa, e só deixar um questionamento, que eu acho que um dos fatores também que podem estar dificultando a biópsia, é a gente encaminhar para média e alta complexidade. Se nós não qualificarmos a equipe de atenção básica, os profissionais que estão ali, e referenciarmos tudo para o especialista, para o urologista, talvez a dificuldade seja de acesso ao especialista, e com isso o tempo vai passando e a situação vai complicando. Talvez a gente também colocar isso na nossa agenda para buscar reduzir esses índices de 70% de queda nas biópsias. Nos colocar à disposição, Marlene, a gente, a partir de hoje, organiza reunião com as demais frentes parlamentares e busca quem vai capitanear essa meta que a gente está criando a partir de hoje, né? Acho que o Instituto poderia ter isso como uma das suas metas, e nós sermos os apoiadores na busca de financiamento, na busca de universidades parceiras que possam estar apoiando, em especial, esses 2 estados, junto com os gestores municipais, gestores estaduais e o Ministério da Saúde, que é o grande capitão, né, das políticas públicas. Eu queria propor isso, porque aí a gente tem tarefas, né, daqui para frente. No mais, agradecer muito, muito, muito o trabalho de todos, em especial neste momento de sobrecarga com o enfrentamento da pandemia, mas sempre pensar, né, que o nosso novo normal também vai ser fortalecer o Sistema Único de Saúde e garantir os recursos necessários para as políticas da área da saúde, assim como as demais áreas, mas que a gente possa ter os recursos necessários para todas as frentes da área da saúde que são fundamentais. Além de nós 6 aqui, nós temos mais 548 soldados aí, que eu tenho certeza que se cada um replicar para mais 4 ou 5, isso não tem como dar errado. Então, muito obrigado, e que a gente queria ouvir agora a doutora Maria Dilma para suas considerações finais em nome do Ministério da Saúde. Bom, eu gostaria de agradecer, Marlene, o convite para estar com vocês. Foi uma experiência muito boa, eu gostei bastante. Parabéns ao colega pela apresentação, Stênio, foi fantástico os dados que você trouxe, alertando que precisamos investir nas políticas públicas. Acho que nesse momento podemos alinhar da forma que a deputada Carmen propôs,
e aí a gente fazer uma corrente, trabalhar todos juntos. Eu me coloco à disposição, e a equipe que trabalha com a coordenação da saúde do homem, aqui representada pelo Francisco, a gente fazer uma discussão interna para a gente já começar a trabalhar algum desenho nessa lógica de parceria, e principalmente com relação aos dois estados. Eu acho que a gente pode se encaminhar, e eu vejo dentro do Ministério as outras ações que a gente discutiu aqui, para que a gente possa alcançar a nossa meta, e quem sabe alcançar antes dos 10 anos. Né? Eu agradeço em nome do Ministério a oportunidade, e nos colocamos em inteira disposição para continuar a discussão e buscar alternativas para que a gente consiga alcançar a nossa meta. Muito obrigada a todos. Secretário Carlos Lula. Eu quero agradecer também muito a iniciativa do Instituto Lado a Lado, a pessoal que está assistindo de casa, né, assistindo de longe, até uma hora dessa, o pessoal que está aqui, deputada Carmen, o Elon, a Maria Dilma, o Francisco Norberto, muito obrigado por permanecer até essa hora aqui debatendo isso. E eu quero aqui colocar o Conselho Nacional de Secretários de Saúde mais uma vez à disposição da deputada Carmen, para o que preciso for, para a gente construir isso em conjunto. Eu acho sensacional a ideia da gente ter essa meta aí de erradicar o câncer de pênis do país em 10 anos. É importante, inclusive, simbolicamente, do que isso atrai e da importância que esse debate é necessário. Eu vou colocar também, eu tenho uma equipe aqui de oncologistas, sobretudo o Dr. Ronald Coelho, aqui do Estado, que trabalha com o câncer de pênis. Eu já posso pedir para ele tentar elaborar isso aí no tempo rápido, para a gente ter em uma semana um desenho, pelo menos de um piloto inicial, para a gente não começar do zero, né? Já começar com alguma coisa. E eu posso tentar desenhar com eles. De fato, Piauí e Maranhão, infelizmente, com esses terríveis indicadores, mas que também são campo de ação, inclusive, para a gente conseguir diminuir nesse período. Eu coloco à disposição, eu acho que é ótimo que a gente possa construir isso em conjunto, inclusive com o Instituto também, que demonstra, ao fim e ao cabo, a importância de construção de políticas públicas, não só por parte do Estado, mas também da sociedade. Contribui muito. Seria ótimo se tivéssemos muitos outros institutos que tivessem essa condição de pautar políticas públicas, de construí-las e de mudar a realidade do país. Parabéns para o Instituto e, mais uma vez, vamos construir junto. Eu acho que eu já saio daqui com essa meta. Amanhã, cedinho, eu estou ligando para a gente já começar a construir esse programa de erradicação aí do câncer de pênis no país. E uma coisa também importante, tem outro parceiro que não está aqui, que é o Senar, né, que tem esse trabalho com a população rural, que eu acho que também é alguém que a gente pode trazer também aí para essa discussão. Aí vamos agora ouvir o Erlon. Palavras do Piauí. Erlon. Então, na verdade, agradecer a todos essa oportunidade. A exemplo do Maranhão, nós também temos uma equipe que é capitaneada pelo Dr. Djalma, um médico que vem lutando, sempre levantando essa bandeira. Enxerguei muito aqui nas palavras do Dr. Estênio, né, para a gente sempre manter essa conversa aqui no Estado, e que, com certeza, amanhã também eu já estarei falando com a equipe, para que a gente possa, o mais rápido possível, já desenhar aí uma proposta, né, de trabalho, para que a gente possa, quem sabe, levar para todo o Brasil, né, claro, para a América Latina. Então, deixar aqui o Estado realmente à disposição para que a gente possa, e aqui resumindo, união de forças, né, isso é um exemplo que está aí o tempo todo batendo a nossa porta, que nós, enquanto Brasil, podemos ter feito nestes momentos difíceis em que a gente vem vivendo. Muito obrigado. E agora, para nosso encerramento, o Francisco Norberto vai dar suas últimas palavras em nome da atenção à saúde masculina do Ministério da Saúde. Muito obrigado. Bom, na verdade, agradecer, né, a oportunidade, mais uma vez, de estar junto com o Instituto Lado a Lado, né, de conhecer novos profissionais e parceiros que trabalham em prol da população,
Eu acho que isso é muito rico. Eu saio daqui também bastante sensibilizado com essa discussão, com essa temática, com a busca de pensar como fazer esse projeto, como atingir essa meta, e queria dizer, tanto para a minha diretora, como para a Marlene, como para o Dr. Stênio, como para o Erlon, para a doutora a deputada Carmen e o secretário, que a Saúde do Homem também está à disposição para contribuir naquilo que for necessário, tá bom? Muito obrigado, achei muito rico e foi realmente um momento de grande reflexão. Eu fico assim meio aéreo, mas é porque eu estou refletindo sobre tudo que está sendo dito e acho que eu estou saindo daqui também com uma responsabilidade imensa, partilhada, mas é uma grande responsabilidade. Assim a gente encerra, né? Quero agradecer generosamente a cada um de vocês que se dedicaram, né, essa noite a estar aqui com a gente para fazer. Eu falo que foi mais um momento de reflexão, né, de como a gente melhorar e como atuar em conjunto, né? O nome da nossa instituição já diz isso, né? Lado a lado. Né? Então, lado a lado, a gente vai conseguir propor mudanças, a gente vai conseguir um novo cenário e sair com os aprendizados dessa pandemia. Né? Eu acho que, a partir de agora, os nossos desafios só aumentam, né? E a gente tem que dar resposta a todos. Então, uma excelente noite para todos e eu espero vocês no próximo webinar, né, que daqui a pouco a gente já vai começar a divulgar. E eu queria muito que vocês seguissem a página no Instagram do Lave o Dito Cujo. Todos os dias sai uma ilustração, né? São ilustrações lúdicas muito interessantes. Cada ilustração vem com um nome, né? É muito interessante. E vamos tentar, de uma forma lúdica e efetiva, né, mudar esses números. Né? Muito obrigada a todos. Obrigada, Stênio. Obrigado, né? Boa noite. O Stênio foi um grande parceiro aqui para a gente discutir esse tema. Uma excelente noite para todos. Obrigada. Obrigado.